Não é porque Deus ele criou você que logo ele cria um propósito. Na verdade, ele tem um propósito para a sua vida e por isso ele cria você. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse: soberano Senhor, eu não sei falar, pois eu ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá, e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. E o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você a autoridade sobre nações e reino, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e para plantar. E assim como Jeremias, muitas das vezes nós somos chamados pelo Senhor e olhamos para a nossa força, olhamos para a nossa limitação, olhamos para aquilo que a gente consegue fazer. Na medida que somos chamados pelo Senhor, a gente tende a olhar para a gente e não para aquele que está nos chamando. E a gente age como Jeremias, olhando para a nossa força, olhando para aquilo que a gente pode fazer. Jeremias logo respondeu: não, Senhor, eu sou muito jovem, eu ainda nem sei falar. Ele estava olhando para ele, olhando para aquilo que ele conseguia fazer. E quando ele se viu diante daquele chamado do Senhor, ele disse: não, eu não consigo. Só que o Senhor já começa ele dizendo que ele é escolhido mesmo antes de ser formado no ventre. E eu e você somos escolhidas do Senhor, antes mesmo da gente nascer. Não é porque Deus ele criou você que logo ele cria um propósito. Na verdade, ele tem um propósito para a sua vida e por isso ele cria você. A gente só nasce por conta desse propósito do Senhor. Não é porque a gente nasceu que ele cria um propósito para a nossa vida, não. É por esse propósito que somos criados. Eu e você já nascemos com um propósito. Às vezes a gente pode não entender, pode não ter a clareza dele, pode não ter nascido e crescido nesse meio. Mas depois de um encontro com Cristo, vamos desenvolvendo esse chamado. Vamos desenvolvendo esse propósito. E a cada uma, Deus quer usar de forma específica e estratégica em um determinado lugar, com uma determinada função, com um determinado dom. E só você pode usar o seu dom. Só você vai ser usada naquela área que o Senhor quer usar. Não adianta que a gente queira colocar outro, pedir ao Senhor para mandar outro. Não adianta a gente ficar com medo, envergonhado, acovardado, na bolha, preso ali nas nossas limitações. Não, porque o Senhor ele quer nos desenvolver, ele quer que a gente cresça, ele quer que a gente amadureça e venha ser usado para a glória dele, naquilo que ele entregou nas nossas mãos, naquilo que nós temos, naquilo que nós somos. Porque tudo que somos, tudo que temos é para a glória do Senhor. Cada parte do seu ser, cada característica do seu ser tem um porquê. Muitas das vezes a gente olha para outro e admira o outro, porque o outro prega assim, porque o outro fala assim, porque a outra é usada assim, a outra é usada com mais autoridade, a outra é mais animada, a outra é mais tímida, mais comportada, numa palavra mais quieta. Mas a gente tem que parar com essas comparações. Porque, na verdade, a forma como você é criada é de forma única e específica, porque o Senhor quis assim. E Ele vai alcançar as pessoas que estão ao seu redor, aquelas pessoas que estão perto de você, com o seu jeito. É com o seu jeitinho, exatamente do jeitinho que Ele criou. E às vezes a gente fica com medo diante da nossa missão. A gente fica com medo diante daquilo que o Senhor nos entrega. Mas Ele mesmo diz: eu estou com você para protegê-lo. O Senhor, Ele nos protege, o Senhor, Ele nos guarda, Ele nos acoberta. Não tem guerra espiritual maior do que o nosso Deus. Não tem demônio nem potestade maior que o nosso Deus. Não existe uma guerra, na verdade, porque o Senhor, Ele é soberano. Ele já ganhou, Ele é maior do que tudo e que todos. O inimigo, ele pode até se levantar e usar do mundo, usar das pessoas, usar das situações, mas ele não é palho para o Senhor. Ele não bate frente a frente com o Senhor, porque ele não é grande como o Senhor. A gente tem que entender o tamanho do nosso Deus, o poder que ele tem e como ele nos usa. Ele nos dá essa autoridade, ele divide essa autoridade com a gente para que a gente venha ser usado, sim, com autoridade, com poder, no meio em que a gente está inserido. E às vezes a gente, diante da situação, a gente fica com medo. E a gente olha e pensa: pronto, agora o Senhor me deixou, agora eu estou sozinha, agora eu não vou conseguir, né? E eu não sei a missão de cada um aqui, eu não conheço, assim, de fato o que o Senhor quer para a sua vida, onde o Senhor quer lhe usar. Mas independente de onde Ele lhe plantou, independente do dom que Ele lhe deu e da luta que você tenha que enfrentar, porque
algo que faz parte do seu chamado. Não tem como você passar viver o propósito, né, sem o processo, faz parte. Faz parte. O próprio Jesus, ele não ficou ileso do processo, ele teve que passar pelo processo dele. Mas tudo com um propósito, tudo com a soberania de Deus, o guardando, o guiando. E é esse o segredo, é a gente estar no Senhor. É a gente descansar na certeza que foi o Senhor que nos chamou, que foi o Senhor que nos escolheu e que é o Senhor que coloca as palavras em nossa boca. Como ele disse a Jeremias, eis que estou tocando em sua boca e coloco as minhas palavras. Então é o Senhor quem faz, é o Senhor quem capacita. Mesmo em um tempo caótico, mesmo em uma situação difícil, em que eu e você, a gente pode olhar para nossa força e pensar, eu não consigo, eu não dou conta. Mas é o Senhor quem capacita. É o Senhor quem opera através da nossa vida. O nosso dever é obedecer. O nosso dever é estar disponível. É ter um coração disponível e dizer, não, Senhor, eu entendo que não é pela minha força. Eu entendo que não é pelas minhas escolhas passadas. Eu entendo que não é pelo meu passado. Mesmo que eu seja um improvável, mesmo que eu não tenha nascido numa família de crente, por exemplo. Mesmo que eu não tenha crescido nesse meio. Mas a partir de hoje, daqui pra frente, a partir do momento que eu tenho um encontro com o Senhor, e que eu digo, eis-me aqui, é o Senhor trabalhando, fazendo e colocando as palavras e operando através da nossa vida. É Ele quem chama, é Ele quem capacita. Não é pela nossa força, não é pela nossa capacidade. E veja que Jeremias, ele foi fiel, ele foi obediente, mesmo em um tempo caótico. Então que eu e você, a gente não venha ter medo, a gente não venha olhar para a situação, a gente não venha olhar para a nossa força, mas venha olhar para aquele que nos chama, olhar para aquele que nos capacita, olhar para aquele que é grande e maior do que toda e qualquer situação, do que todo e qualquer problema, porque é dele, é por ele, é para ele. É dele que vem a nossa força. Ei, o Senhor te guarda. É o Senhor que te protege. Se Ele te manda, se Ele te envia, Ele se responsabiliza, Ele te guarda. Então descanse na certeza de que você é escolhida, que você é separada, que é com um propósito que o Senhor te escolheu, que é Ele quem coloca as palavras em sua boca, que Ele te protege e que Ele te dá essa autoridade para você despedaçar, arruinar, destruir, mas também para edificar e plantar. Às vezes a mensagem não vai ser fácil, vai ser uma mensagem de confronto, vai ser uma mensagem que dói, que despedaça primeiro você, mas que tem um propósito, que tem um porquê. Aquele povo precisa daquela mensagem, aquele povo precisa daquele louvor, aquele povo vai precisar daquela oração, daquele confronto, e Deus, Ele quer usar eu e você. Precisamos ser obedientes e fiéis, mesmo quando for difícil, mesmo em um tempo caótico, mesmo em uma situação nada favorável, mas que eu e você venha ser fiel ao Senhor, que a gente venha ter certeza da nossa identidade nele, para que a gente não dê ouvido às mentiras de Satanás, às mentiras do mundo, que eu e você, a gente venha saber que somos mulheres especiais para o Senhor.